nossa palestra, a primeira palestra da parte da tarde vai ser sobre transformação digital em rodovias brasileiras. O palestrante é o Flávio Rotti, palestra promovida pela Highway Enterprise. Flávio Lotti é responsável pelas soluções integradas da Highway Enterprise, com 19 anos de experiência em telecomunicações, IoT e automação para indústrias, com 8 anos dedicado às verticais de energia e transportes. Experiente em soluções a fim de rede fixa e móvel, liderou projetos pioneiros na América Latina de conectividade 4G LTE. Atuou em operadoras, fabricantes e integrantes como Telemar, Oi, TIM, Nokia, Logicalis e Medidata. Tem várias certificações como CCI, graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro, e MBA em Gestão de Negócios pela IBMEC, também do Rio de Janeiro. Nós convidamos agora Flávio Rotti. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, agradecer a todos pela oportunidade do evento, de poder compartilhar com vocês um pouco da visão da Highway de digitalização nas rodovias, nas estradas brasileiras. Agradecer ao Dr. Rui, ao Dr. Rimar, pela oportunidade, pelo convite, e principalmente pela disponibilidade de vocês de estarem aqui agora assistindo a nossa apresentação. Eu vou fazer um breve resumo de cases que a Highway já desenvolveu no Brasil, para a gente tentar trazer um cenário real dessas aplicações, dessas tecnologias para rodovias. E eu vou também trazer algumas tecnologias e conceitos chaves que são extremamente importantes e necessários para que as rodovias brasileiras sejam, de fato, digitalizadas e que elas caminhem num rumo de conectividade padrão, para promover o futuro que a gente vai apresentar aqui agora. Desculpa, estava esperando a passagem do slide e não vi o passador aí. Então, eu vou começar falando um pouquinho da Highway. Eu já ouvi alguns comentários aqui de algumas pessoas que não conhecem a empresa, não conhecem a Highway. A Highway é uma empresa líder de mercado de conectividade e telecomunicações. É uma empresa privada chinesa. Hoje nós temos algo em torno dos 195 mil colaboradores no mundo, um número global. Trazendo um detalhamento maior, aqui no Brasil são aproximadamente 1.000 funcionários diretos e cerca de 4.500 funcionários indiretos da Highway do Brasil. A Highway tem hoje 25 anos de história aqui no nosso país. Ela nasceu, ela chegou no Brasil com a missão de conectar e levar, principalmente, a parte de conectividade, o backbone das operadoras, naquela fase de privatização, ali entre 99 e 2000. Então, ela atuou diretamente com redes fixas, redes óticas, para esse segmento. Com o passar dos anos, vieram os setores de enterprise, que é o que eu atuo agora também, onde a gente consegue verticalizar e dar atenção a nível de tecnologia para algumas indústrias. A indústria de transportes é uma delas. Então,
é o foco que a gente vai dar aqui. Um outro ponto importante é frisar que a Huawei ela investe praticamente 30%, né, do seu faturamento, né, é reinvestido em pesquisa e desenvolvimento. Então, o setor de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento da Huawei é algo muito importante e primoroso, né, para a nossa companhia, né? A gente costuma frisar sempre isso em todas as apresentações, né, de que a gente consegue manter ali o número 2, sermos o segundo colocado sempre enquanto a questão de detenção de patentes, né, da área, né, e também o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Cerca de 54 funcionários, 54% dos funcionários desses 195 mil são dedicados à pesquisa e desenvolvimento. Então, isso faz da Huawei uma empresa pioneira em vários setores que ela atua, né? Entre eles, o setor de conectividade em rodovias, na parte de transporte. E a nossa principal missão, né, que é levar digitalização a todas as pessoas, independente da sua classe e também enquanto a questões políticas e ser totalmente agnóstico a esse ponto, né? Então, isso faz da Huawei uma empresa líder de mercado, né? E alguns outros pontos bem interessantes de mencionar é que, por exemplo, se você hoje faz um Pix, todo mundo aqui faz Pix, né? Você utiliza uma estrutura da Huawei para fazê-lo, né? Porque toda a estrutura de data center do Banco Central é provido pela Huawei. E se você faz uma chamada celular em qualquer lugar do mundo, você tem cerca de 90% de chance de utilizar um equipamento Huawei nesse meio, porque ela detém a nível global, né, a conectividade tanto 4G quanto 5G agora, né? 80% das redes 5G no mundo são Huawei, né? São entregues por um equipamento Huawei. Então, são alguns dados importantes compartilhar que fazem da Huawei uma empresa líder de mercado nesse segmento. Então, entrando no tema, né, de rodovias inteligentes, primeiramente, alguns conceitos que são importantes compartilhar aqui com vocês, né? Tudo começou, né, ainda com a coleta de dados, né, de pedágio eletrônica, né? Isso já é uma realidade em todo o território nacional. Eu acho que todo mundo já passou e conhece bem esse modelo, né? O que vem se normatizando, né, para o cenário atual é a implantação do Free Flow. Ele já é uma norma, ele já é uma realidade, né, em algumas rodovias brasileiras, né? Acho que na Rio Santos, agora a CCR acabou de implementar, isso foi largamente divulgado na mídia, né? E o cenário, o ápice, né, da conectividade e digitalização em rodovias seria uma condução autônoma, né? Tecnologias trabalhando, né, e sendo aplicadas de maneira conjunta, né, para que a gente chegue a um cenário, né, de condução autônoma que seria uma evolução ápice, né, da tecnologia aplicada em rodovias, né? Hoje nós estamos aqui, né, no ponto central, que seria o Free Flow. A Huawei acredita que a gente ainda vai caminhar bastante em evolução para chegarmos nesse cenário de condução autônoma, mas o que é importante frisar dentro dessa caminhada é que o principal elemento, né, o elemento fundamental para que a gente consiga evoluir é a conectividade, né? E a gente não consegue chegar no último estágio sem uma conectividade confiável, sem a aplicabilidade, né, de uma rede, né, seja Wi-Fi ou seja uma rede
móvel de conectividade, né, sem uma estrutura interligada, né, de data center, que vai convergir todos os dados coletados ao longo da rodovia para uma única unidade de gerência, analítico, aí, câmeras, etc. Né? Então, o importante frisar é que a gente depende 100% de conectividade confiável, né, e de alta largura de banda e baixo tempo de latência, né, que seria o tempo de resposta de todos os elementos conectados ao longo da rodovia, para chegarmos a esse nível de serviço, né? Então, mais uma vez aqui uma evolução, né? O VTY, né, seria o nosso grande ápice, né, de conectividade. O que seria ele? Seria quando todos os elementos da rodovia estão conectados entre si e a gente tem, de fato, um meio de condução autônoma, né? Ou seja, eu tenho a integração do veículo com a rodovia e qualquer ocorrido, né, qualquer ponto de alerta, né, ao longo da rodovia possa ser comunicado entre os demais veículos de forma autônoma, automática, né, e também seja comunicado com a própria rodovia, também de forma automática. Né? Por exemplo, a 10 quilômetros à frente, um carro viu um acidente e esse mesmo carro vai avisar todos os carros que estão atrás de forma automática, né? Porque todos eles estão conectados entre si. Então, esse é o grande desafio, né, que nós temos, né, nas rodovias brasileiras em implantar esse tipo de solução, né, porque a maioria delas ainda estão em alguns locais que não provém desse tipo de conectividade. A gente precisa montar uma estrutura do zero. Hoje, nós temos 2 meios confiáveis de conectividade para se implementar essas tecnologias, né? Sem entrar muito num detalhamento técnico, mas nós temos uma tecnologia chamada Wi-Fi 6, que é nada mais, nada menos do que o Wi-Fi que nós temos, a conectividade Wi-Fi que nós já conhecemos para o nosso uso corporativo e também doméstico, mas aplicado para a indústria, ou seja, com algumas características mais robustas, né, e também, né, atendendo aos regulamentos, né, e às certificações que os elementos precisam ter ao longo da rodovia para se manter uma conectividade confiável, né. E eles também utilizam, né, junto com a tecnologia do Wi-Fi 6, né, que seria a 6ª geração do Wi-Fi, né, nós estamos nela hoje. Junto com essa tecnologia ao longo da rodovia, também vem algumas tecnologias de conectividade ótica, o que também já é padrão ao longo das rodovias brasileiras, né? Todas elas, a grande maioria, já provém de uma infraestrutura, né, um cabo óptico, levando conectividade ao longo da via fim a fim, tá? Então, essa estrutura depende e utiliza de toda essa infra para prover conectividade. E, do outro lado, nós temos o 5G, que ainda é uma promessa, né, uma promessa de uso em larga escala aqui no Brasil. Nós já evoluímos bastante, sem dúvida. Hoje o 5G ele já está presente em 23 capitais, né, e praticamente em mais de 60 cidades nacionais, mas ainda está muito aquém da possibilidade de cobrir nossos quilômetros e quilômetros de rodovia aqui no Brasil, né? Então, o 5G ainda é algo que pode ser utilizado no futuro, mas ainda demanda de várias variáveis para que ele possa, de fato, ser coberto, né, por essa tecnologia para ser aplicado em rodovias, né? E um outro ponto bem importante, né, dessas duas tecnologias
é que o 5G ele tem uma regulação clara e definida pela Anatel, que é o órgão regulador de comunicações aqui no Brasil, né? E que, de fato, ele dá certa preferência, e com razão, para estender esse tipo de conectividade à população em geral, e não só para a indústria, né? Então, o que isso gera? Gera um delay, né? Gera um atraso muito grande na distribuição das frequências que nós temos disponíveis para que as indústrias possam aplicar essa tecnologia de forma independente, sem nenhum tipo de ação regulatória ou pedido de permissão de uso da tecnologia em seu ambiente. O Wi-Fi 6, ele não é regulado, né? Ele é regulado, porém ele tem uma frequência livre, ou seja, você pode implementar ele de forma aberta, né? Então, o que a gente consegue concluir sobre isso? O Wi-Fi 6 é uma tecnologia para ser aplicada agora, na conectividade em rodovias. O 5G é algo futuro. Uma tecnologia não interfere e não elimina a outra. Elas vão se convergir no momento certo, né? Então, hoje, eu vou fechar a apresentação com 3 grandes cases que nós temos aqui no Brasil. A Huawei já tem aproximadamente 2.000 quilômetros de cobertura de conectividade em rodovia, né, com o Wi-Fi 6, e é a tecnologia que nós acreditamos ser a ideal hoje, no momento, para se aplicar esse tipo de conectividade. Então, falando um pouco das tecnologias que podem ser aplicadas em rodovias, né, é importante frisar os grandes 3 desafios que nós precisamos aqui nos atentar antes de prover esse tipo de digitalização nas rodovias brasileiras, né? O primeiro deles é a capacidade de compartilhamento de informações, né? Ou seja, uma forma de que todos os dados coletados ao longo da rodovia possam ser levados de forma única para um único elemento de gerência, ou seja, para um único data center que vai convergir essa estrutura numa storage, que é um elemento de rede que faz o armazenamento de todos os dados coletados ao longo de todos os elementos da rodovia. E daí, quais são esses elementos? Câmeras, devices, né, dispositivos espalhados ao longo da rodovia, como sensores de velocidade, pórticos, PMVs, os próprios access points, que são os elementos que vão, as antenas que vão levar a conectividade do Wi-Fi para as rodovias, né? E também os elementos de rede de conectividade ao longo da rodovia também. Então, são diversos dispositivos que trocam a informação e eles vão convergir os dados para um único local chamado data center daquela rodovia, ou daquela concessionária, o que for, né? E ali os dados precisam ter a capacidade de serem convergidos de forma adequada, né? E também com certa velocidade e segurança, né? Então, esse é um desafio. O próximo desafio seria a capacidade de processamento. Daí a gente já fala um pouco do que seria a infraestrutura, né, a grande infovia de dados ao longo da rodovia. Eu já citei aqui que a gente tem, hoje já é comum a gente ter fibra ótica ao longo da rodovia, né? E a fibra ótica, sem dúvida, ainda é o principal meio, né, de se prover essa via de dados unificada, né, que vai levar toda essa estrutura citada aqui no primeiro item para o data center, né, de forma segura, adequada, com suas devidas contingências, né, e também serem tratadas por todos os elementos que o data center possui. Ou seja, a gente precisa ter uma estrutura simplificada e com grande capacidade, grande largura de banda para tratar todos esses dados, né? Quais são esses dados? Imagem,
os dados dos veículos que vão ser conectados ao longo da rodovia, né? E principalmente a parte de SOS, a parte de solução de segurança, né? Principalmente a questão do Callbox, que toda essa estrutura de conectividade, né, de digitalização na rodovia nasceu pela necessidade de se eliminar o Callbox ali, quilômetro a quilômetro, das rodovias, né? Então, com essa estrutura, né, com esses 2 itens aqui sanados, a gente já consegue implementar, por exemplo, uma solução de conectividade, né, da rodovia direta com o usuário final, né, fazendo com que ele não tenha necessidade de ter um callbox ao longo da via, né, e assim provendo muito mais segurança, muito mais precisão e muito mais tranquilidade, conforto para o usuário que está trafegando naquela rodovia, né? E por último, segurança. Segurança não de perímetro, nossa, mas segurança de rede, né? A partir do momento que você traz um elemento conectado, né, para uma rodovia, você está abrindo uma porta para o mundo externo da sua empresa, da sua concessionária ou da sua via, né? E assim, você precisa também pensar na possibilidade de como você vai conter, né, como você vai fechar aquela porta e deixar só o dado que você realmente quer tratar. Então, você precisa também investir, né, numa solução de segurança, né, que possa fazer o tratamento desses dados, né? Então, são esses 3 grandes desafios hoje que a Huawei enxerga para as rodovias brasileiras, né? Geralmente, a gente ainda enfrenta, né, no mercado diversos meios de comunicação, né, não só o óptico, mas o rádio também, e muitas delas ainda bem aquém, né, do que necessita para a gente gerar esse tipo de evolução, né? Então, esses são os desafios que a gente vem trabalhando aí, né, com vocês ao longo dos anos, né? A solução HiWAS, né, o Highway Wireless Access Application System, né, a tecnologia da Huawei aplicada em rodovia para manter essa conectividade. Essa solução ela é composta por alguns elementos, né, que eu já citei aqui, mas entrando um pouco mais no detalhe agora, a gente tem um elemento chamado AP, que é uma antena, né, um equipamento que vai prover o sinal, o Wi-Fi ao longo da rodovia, né? A gente tem uma estrutura, né, de conectividade ao longo da rodovia que vai, manter o handover a 120 km por hora. Hoje nós já temos esse handover aplicado em cases reais aqui no Brasil, né? E com esse cenário, né, e com todos os outros elementos envolvidos, a questão do data center, né, a camada de rede, né, que vai fazer a distribuição, né, as câmeras que vão fazer também toda a parte podem apoiar a parte de sensoriamento e todos os elementos conectados, né, esse conjunto de elementos se transforma numa solução que a gente chama de HiWAS, né? E é essa solução que ela já está aplicada aí em mais de 2.000 quilômetros de rodovia aqui no Brasil. Essa solução, né, na prática, ela funciona de forma bem eficiente, né? Principalmente porque você aproveita diversos elementos da infraestrutura que são intrínsecos à rodovia, ou seja, você aproveita elementos existentes para levar essa solução ao longo da rodovia. Principalmente os postes são comuns, né, para manter principalmente algumas unidades de dispositivos, como arômetros, sensores, os próprios sensores de velocidade, né, os radares, e também pode compor as câmeras, também pode compor as antenas para prover essa solução de conectividade. Então, basicamente, a cada 300 metros, né, você tem uma estrutura de conectividade para cada sentido da via, né, e daí você tem uma distância média de 600 metros entre um poste e outro, mantendo a conectividade entre eles, né?
e entre um poste e outro você tem um veículo, né, ao longo da via, conectado full time, né, porque as redes vão se convergir ali entre os 300 quilômetros, conforme eu falei, e vai manter a conectividade de todos os elementos, né. Essa conectividade ela é feita através do nosso próprio dispositivo, nosso próprio smartphone, celular. E um pouco mais para frente eu vou mostrar como isso acontece, né? Principalmente com alguns apps, né, que a própria rodovia pode disponibilizar para o usuário final para se manter essa integração, né? Então, a composição dessa solução ela vai trazer, né, tanto os pontos Wi-Fi de conectividade, quanto painel solar, né? Eu posso ter painéis solares para alimentação elétrica, né, dos postes inteligentes, que vão também alimentar a câmera e todos os dispositivos que estão conectados nele, né? Você tem a rede ótica, que é intrínseca já à rodovia, né? A gente trabalha com uma tecnologia específica para esse meio de comunicação, a gente chama GPON, né? Ou hoje a gente já tem um nome até mais específico para ele, que chama Fiber to Machine, porque seria a mesma tecnologia que a gente aplica, por exemplo, num provedor de internet local em casa, que chega a fibra na nossa residência. A gente traz esse conceito para um meio da indústria, né, com equipamentos robustecidos, né, prontos para serem implantados nesse tipo de ambiente. Ou seja, não tem nada a ver, né, com os elementos que a gente vê de conectividade, né, em casa, né. Aqui a gente está falando de elementos robustos com as certificações específicas para estarem sendo implantados nesse tipo de ambiente, né. Daí são diversas as certificações, né, que o mercado determina, né, e as normas determinam, né, para que os equipamentos tenham para essa conectividade acontecer, né. É uma solução de gerenciamento unificado, que é o que a Huawei bate bastante na tecla em todas as verticais que a gente atua, né. Esse é o nosso grande mote, né, de trazer toda a estrutura de rede envolvida, né, nesse cenário para um CCA unificado, para uma estrutura de rede de gerência unificada, né. E muito mais, talvez o item mais importante de todos os componentes da solução é a parte de CCTV, né, que seria basicamente a utilização de câmeras específicas para serem implantadas nesse tipo de ambiente, que podem não só fazer o monitoramento de perímetro, né, de segurança de perímetro, né, gestão de imagem ao longo da rodovia, mas com os elementos da Huawei a gente consegue aplicar essa solução de câmeras também apoiando a automação da via, né? Então, eu posso aplicar as câmeras, por exemplo, fazendo detenção de pedestres, né, detecção de veículos, por exemplo, em contramão, né? Isso tudo utilizando o analítico, machine learning, né? A câmera vai identificar, por exemplo, né, que algo está errado, né, ao longo da via, vai sinalizar o CCO da rodovia, né, e, de forma automática, aquele elemento vai ser verificado ou o usuário vai ser socorrido, né. Eu consigo identificar, por exemplo, que o veículo está na faixa incorreta ou que o veículo está parado no local indevido, né, entre várias outras formas que eu tenho de aplicação de monitoramento, né, e gestão de tráfego utilizando as câmeras ao longo da rodovia, né. E é sempre importante frisar que essa solução de CCTV eu posso trazer também para um ambiente de CCO, para um ambiente corporativo, né? E todos esses que a gente citou aqui, né, tanto da parte de Wi-Fi quanto da conectividade, né, da fibra e de rede, eu posso também trazer para aquele ambiente de gerência e gestão, né, da unidade central da rodovia, né? Daí eu simplesmente saio do mundo industrial,
específico para estar ao longo da rodovia e venho para um cenário que a gente já conhece aqui, de uso geral corporativo. Então, dentro de todos esses pilares necessários para a conectividade ao longo da rodovia, o ponto que é importante frisar aqui na questão da Huawei é que a gente tem um end-to-end de solução. O que seria um end-to-end de solução? Algo fim a fim, né, envolvendo todos os elementos que são necessários para prover essa digitalização. A Huawei consegue integrá-los de maneira unificada, né, mantendo, né, todos os elementos intrínsecos e integrados, né, num único ponto de gerência, né, inclusive, como eu citei, essa parte corporativa de rede, né? Por exemplo, eu consigo, através de uma integração simples, fazer com que um telefone corporativo, por exemplo, né, da mesa de um operador do CCO, fale diretamente com o rádio push-to-talk de um operador de via que está fazendo o monitoramento ao longo da rodovia, né, e vice-versa. Eu também posso entregar, por exemplo, uma imagem local, né, através de um elemento de despacho de rádio, né, daquele operador. Ele precisa mostrar, por exemplo, um elemento de emergência, uma ocorrência de emergência, e automaticamente eu consigo gerar um broadcast daquela imagem, né, e enviá-la para todos de forma simultânea, né, através desse tipo de integração. Então, é algo bem valioso hoje em dia, principalmente para a integridade e segurança das nossas rodovias, né? Talvez um dos pontos mais sensíveis dessa evolução também seja o data center. Data center é onde nós colocamos todo o coração de dados da estrutura de rede, da estrutura da concessão, da estrutura da rodovia, né? E esse data center ele é principalmente composto por elementos de rede, equipamentos que vão conectar todos esses dispositivos que eu citei aqui ao longo da rodovia, né, vão trazer os dados para o data center, para eles serem tratados de forma unificada, e lá também vai ter uma unidade de armazenamento de dados, que é o que a gente chama de storage, né? Então, a Huawei também provê esse tipo de solução, né, mantendo aquela conectividade fim a fim que a gente colocou lá na outra apresentação, no outro slide, desculpa. E para a parte de rede de transmissão de dados, esse é o nosso carro-chefe, né? Como eu citei, esse mesmo tipo de tecnologia de transmissão ele foi implantada largamente já ao longo dos 25 anos da Huawei aqui no Brasil, que é basicamente montar uma estrutura de rede 100% resiliente, né, e segura, utilizando fibra ótica, utilizando estrutura de rede, né, e daí nós temos diversas tecnologias para manter essa conectividade 24/7, né, full time, com resiliência, contingenciamento, né, e prover para a ponta, né, todas as estruturas de conectividade que nós temos ao longo da rodovia, principalmente, por exemplo, em praças de pedágio, né, que daí já compartilhariam um cenário de rede corporativa, né? E agora também toda essa infraestrutura que provê a possibilidade do free flow ser implementado, né? Sem toda essa estrutura de forma bem definida, a gente não consegue, por exemplo, evoluir para um cenário, né, onde o free flow seja uma realidade em larga escala, né? Porque ele exige, né, todo esse tipo de conectividade necessária para a gente prover essa solução em toda a rodovia, né? Aqui, mais uma vez, alguns elementos de conectividade ao longo da rodovia, como eles intrinsecamente são integrados, né, num único elemento de gerência. Então, eu tenho a rede ótica, que é essa parte de PON,
Os Industrial Suites são equipamentos de conectividade que suportam esse tipo de ambiente. Aqui a gente está falando, por exemplo, de um elemento de conectividade de rede que vai estar instalado num poste que vai estar no tempo e pode chegar até 70 graus de temperatura. A Huawei tem equipamento que suporta esse cenário para ser implantado. E já temos ele em funcionamento também. Né? Aqui, reforçando a questão do Free Flow, né? Nós temos toda a estrutura fim a fim para prover a conectividade necessária para a implementação do Free Flow ao longo da rodovia. Né? Então, toda a parte de... Aqui, gosto desse slide bastante, porque ele frisa bem, de forma bem ampla, tudo que a Huawei consegue oferecer de solução. Né? Então, eu tenho as câmeras Huawei, eu tenho a parte de conectividade Huawei, né? Que é a parte ótica e a parte de rede. Eu tenho a conectividade Wi-Fi Huawei, e eu tenho o data center, toda a parte de Big Data, que são elementos que rodam, né, gerando inteligência para esses dispositivos que estão ao longo da via, né? O analítico, né, a inteligência artificial, né? Todos esses elementos a gente consegue implementar de forma fim a fim Huawei para suportar uma estrutura de free flow bem estruturada. E um ponto bem interessante também de colocar é o que essa digitalização traz de benefício para as rodovias brasileiras, né, a nível de monetização, principalmente. Né? Basicamente, as possibilidades que a solução do Wi-Fi 6, do RaiOS trazem, a estrutura conectada ao longo da via, e isso, sem dúvidas, vai trazer mais segurança, fluidez e a experiência para o usuário. Segurança por quê? Como falamos, essa solução ela elimina o uso do callbox ao longo da rodovia. Como é que ela elimina? Eu tenho, por exemplo, o meu dispositivo, o meu smartphone, que automaticamente, quando eu entro na rodovia, o meu smartphone está conectado à rodovia. Né? Eu vou ter, por exemplo, um app, um aplicativo, né, para aquela rodovia que vai me permitir fazer a chamada para o CCO, que eu teria que parar a cada quilômetro a quilômetro, verificar, por exemplo, qual quilômetro que eu estou parado, ou que eu tive uma pane, ou que eu tive algum problema. Né? Avisar o CCO, aguardar o retorno do CCO, né? Aguardar o veículo de socorro me encontrar ao longo da rodovia, se eu não tiver nenhuma referência para passar. Com essa solução, com o meu dispositivo conectado à rede Wi-Fi da rodovia, automaticamente, quando eu faço uma chamada para o CCO ele já vai receber a minha localização em tempo real. Então, eu já poupo aí, né, um tempo imenso, né, da questão de busca, né, do CCO até achar o usuário com pane ao longo da rodovia. Né? Eu não tenho mais o risco de desembarcar do veículo para solicitar, fazer uma chamada para o CCO de socorro ou tirar uma dúvida. De dentro do veículo eu posso fazer essa chamada, eu estou conectado nele. Então, é mais um ponto que traz muita segurança, né, para as rodovias. Né? E eu também tenho a questão de segurança de perímetro. Né? Eu posso prover ali recursos, né, específicos, né, e talvez até trazer uma amplitude maior de rodagem para a rodovia, ter um aproveitamento maior, a partir do momento que eu tenho conectividade o tempo inteiro, não preciso ter aquela disponibilidade, né, de ter um ponto quilômetro a quilômetro de conectividade. Fluidez, porque a partir do momento também que eu conheço todos os dispositivos que estão rodando ao longo da rodovia, eu consigo formar um mapa de calor de conectividade. E daí eu consigo visualizar, por exemplo, como está o tráfego daquela rodovia
trecho a trecho, em tempo real. E eu posso, por exemplo, sinalizar isso, né, compartilhar essa informação num aplicativo da rodovia. E daí o usuário vai ter uma visão real, né, do momento ideal de entrar na rodovia, do momento ideal, né, de fazer uma viagem e ter também uma integração, por exemplo, dessa ferramenta com um Waze, por exemplo, para ter uma precisão muito maior de início e fim do seu trecho de viagem, né? Então, isso a gente também traz dentro da nossa solução. E a experiência do usuário. O que seria a experiência do usuário? Condições de monetização, né? Então, essa questão da fluidez, por exemplo, trazer essa possibilidade de visualização, né, para o usuário final, né, para o usuário da rodovia, é uma grande experiência, né? Eu estou melhorando as condições dele de rodar naquela rodovia. Uma outra questão de um outro ponto de experiência, envolvendo já a monetização, é que se eu tenho a rodovia 100% conectada, eu posso, por exemplo, distribuir acesso, né, de internet, por exemplo, né, para todos os embarcados, né, compartilharem ao longo da viagem. Daí, quem nunca teve aqui, talvez, um filho, por exemplo, que compartilha vídeo, né, e depende ali de um tablet conectado, né, ao longo da rodovia para assistir um filme, assistir um vídeo, né? Então, se eu tenho essa possibilidade da rodovia conectada full time, eu posso compartilhar essa estrutura com o usuário final, né? E isso é monetização para a rodovia. Eu não vou entregar, por exemplo, eu posso ter nos postos ao longo da rodovia, um exemplo, aquele cartão presente. O cara compra um cartão e ganha ali, vai tirar uma senha, vai logar na rede Wi-Fi, vai ter acesso à internet do início ao fim da rodovia. Saiu da rodovia, acabou, né? Então, aquele voucher, digamos assim, vale, por exemplo, para 24 horas. Então, é uma ideia, é um exemplo de monetização. Um outro exemplo de experiência do usuário seria a integração das prefeituras, né, ao longo das cidades que a rodovia vai cruzar, para divulgar, por exemplo, cidades turísticas, pontos de parada interessantes, monumentos, entre outros, né? Como seria isso? Eu estou com o usuário conectado o tempo inteiro, né? E, por exemplo, a 30 quilômetros eu tenho uma cidade histórica. Vou colocar um exemplo, Ouro Preto, que a gente está em Minas Gerais, eu gosto bem, né? E a história da cidade pode vir na mão do usuário. Hoje em dia pode aparecer na multimídia do carro, provido por uma experiência do usuário que essa solução pode proporcionar. Então, todos esses cenários de solução de monetização que eu acabei de citar, principalmente da experiência do usuário, né, eles saem de uma estrutura ao longo da rodovia e vêm todos eles para a mão do usuário final, né, para o seu cliente principal rodando ao longo daquela rodovia. Então, através de um app, eu consigo visualizar, por exemplo, toda a operação da rodovia. Eu consigo trazer aplicabilidade, monetização, internet, por exemplo. Eu posso levar, inclusive, a monetização física de internet, de compartilhamento de banda, dados, para todos os postos de acesso e postos de apoio ao longo da rodovia, né? Lojas Select, BR Mania, por exemplo, né? E outras paradas. E também o marketing, que é um exemplo que eu citei, da questão de publicidade das cidades, e daí compartilhar também essa aplicação com as prefeituras que cortam a rodovia, né? Isso também é um ponto bem interessante. Então, eu trago todas essas soluções de monetização e marketing para a palma da mão do usuário, porque tudo vem para dentro do smartphone.
Cases no Brasil. Nosso primeiro case de rodovia conectada, né, 100% conectada no Brasil, foi a Tamoios, em São Paulo. São 80 quilômetros de rodovia, né, SP99, e essa foi a primeira rodovia com solução Wi-Fi conectada no Brasil. Essa rodovia, ela primeiramente trouxe a eliminação do callbox, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, muito mais do que eu, vocês conhecem o que é investir quilômetro a quilômetro num aparelho daquele, né? Então, ao longo desse trecho, a gente não tem callbox, a gente trouxe toda a solução de conectividade com CCO para a palma da mão do usuário, né, utilizando o smartphone. O próximo case é Entrevias, já com 570 quilômetros, né? Foram divididas em fase 1 e 2, uma solução 100% implementada. E aqui eu consigo mostrar para vocês como é clean, né, a estrutura, né, de conectividade ao longo da rodovia. Você tem um poste, aquele que, no caso da Entrevias, né, você tem a pista de mão dupla, né? E no meio da via você tem o poste que vai conectar ambos os sentidos, né? E dentro daquela caixinha você tem os elementos, por exemplo, de conectividade e geração de energia solar. Você tem uma câmera no topo do poste. Esses elementos aqui apontados, sentido norte-sul, são as antenas. E essas antenas estão conectadas nesse elemento do meio branquinho ali, que é um access point de rede Wi-Fi. Eu tenho laser aqui? Oh. Olha, eu acho que o senhor está vendo. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Excelente, obrigado. Então, acho que vale até a pena explanar de novo. Esse seria um smart pool, né, um poste inteligente, por quê? Ele é 100% autossustentável. Então, eu tenho aqui a estrutura solar. Dentro dessa unidade aqui eu tenho os módulos, né, que vão converter, né, a energia solar em energia DC para os elementos conectados no poste. No topo dele eu tenho uma câmera que vai ser alimentada, né, pelo próprio elemento de rede que vai estar aqui dentro, né, que é um switch. Esses elementos aqui são as antenas que são apontadas norte-sul. Lembrando, lá no início da apresentação eu falei um pouco de como é montada essa estrutura, né? Então, a cada 600 metros, por exemplo, eu tenho um poste e essas antenas são apontadas para ambos os sentidos. E elas cobrem uma média de 300 metros. Então, a ideia é que ao longo desses 600 metros haja um ponto de convergência e você tenha um veículo conectado o tempo inteiro, né, ao longo da rodovia, né? E esse elemento branquinho aqui é o principal dispositivo que vai gerar conectividade. É o que a gente chama de access point. Ele tem a tecnologia Wi-Fi 6. Então, essa é uma estrutura bem clean, né, de conectividade ao longo de rodovia. E a gente consegue aproveitar bem um poste, né? Esse aqui é até um poste padrão. Mas a própria Huawei também tem um poste inteligente, que ele é de fibra de carbono, né? Ele suporta colisão, né? E ele tem também uma agilidade, uma facilidade de implementação bem simples, porque ele é bem mais leve do que esse poste aqui. E ele pode chegar até 16 metros. Aqui, essa estrutura está a 12 metros de altura, né? A gente tem alguns casos com 12, temos alguns casos com 3 e alguns casos com 6 metros, né? Isso vai variar da engenharia de RF ao longo da rodovia, né, feita para manter o sinal de Wi-Fi de maneira correta para todos os 570 quilômetros, no caso ali da Entrevias. E esse aqui é o principal case que nós temos hoje, né? É a Eixo São Paulo, são 1.200 quilômetros de rodovia, e aqui é o estado da arte a nível de conectividade e digitalização em rodovia aqui no Brasil. Na Eixo São Paulo está sendo implementado na íntegra
todas as facilidades e integrações que a gente mostrou aqui, né? É uma rodovia digitalizada de fato, né? Já tem o Wi-Fi 6 ao longo da rodovia, né? Você já tem toda a câmera com a questão das facilidades dela aplicada, né? Você já tem a eliminação do callbox, né? Você já traz todo esse cenário de monetização, né, para uso da rodovia, né, e ela está em fase de implementação, né? Então, esse é o nosso principal case hoje de rodovia conectada aqui no Brasil. Perguntas, pessoal? Fique à vontade para tirarem as dúvidas. Essa é a mensagem que a gente gostaria de passar, né? E mostrar que é possível, sim, manter e trazer esse tipo de evolução para as rodovias brasileiras, né? Eu sempre gosto de frisar também que o nosso cenário, né, hoje de digitalização e conectividade ao longo das rodovias, ele não está tão atrasado em relação a rodovias em outros lugares do mundo, principalmente quando a gente tem a relação de evolução para aquele cenário que eu coloquei de carro autônomo, né, e etc, né? A gente está atrasado, sim, porque em alguns países, principalmente na Europa, a Alemanha, principalmente, talvez seja o país mais evoluído em conectividade em rodovia, né? Lá já se faz alguns drive tests em carros autônomos de fato, mas ainda são protótipos, né? Eles rodam ainda em algum trecho bem específico, bem limitado, né? E quando a gente traz esse contexto para cá, os elementos a serem aplicados são exatamente os mesmos. Então, acho que é mais um ponto otimista, né, que a gente pode ter para a digitalização das rodovias aqui no Brasil, né? É possível. Então, muito obrigado, pessoal.